Paz do Senhor, queridos alunos, tudo bom com vocês? Paulo aqui, seu mentor, e nós estamos na semana, da fé inabalável. Nós já passamos pela primeira aula, pela segunda aula, e eu quero te falar que se você não assistiu essas aulas, é preciso que você assiste para você entrar nessa terceira aula. Então fecha esse vídeo aqui e assista as outras aulas, tá? Hoje nós vamos falar sobre mais um inimigo da sua fé, que é as companhias, tá? Se você não tem as companhias certas, dificilmente você vai ter uma fé inabalável. Por que eu estou dizendo isso? Com base no que um cara chamado Jim Rohn falou, tá? Ele diz o seguinte: você é a média das 5 pessoas que estão ao seu lado. Você sabe muito bem que o salmista diz também lá no Salmo 1, bem-aventurado é aqueles que não andam no conselho dos ímpios, nem se assentam na roda dos escarnecedores. Ou seja, ele está falando exatamente isso, né? Ou na verdade o Jim Rohn copiou lá da Bíblia. Isso é algo que todo mundo já sabe, só que passa muitas vezes despercebido. Nós não entendemos o poder que as pessoas que estão ao nosso lado têm sobre a nossa vida. Eu não sei se você sabe, mas você está sendo influenciado pelas pessoas que estão ao seu lado. Isso é normal, todo ser humano passa por isso. Todo ser humano é influenciado pelas pessoas que estão ao seu lado. As pessoas acham que existe alguém que seja tão top que não possa ser influenciado. Mentira. Todo mundo é influenciado. Todo mundo é influenciável, tá? Então, você escolhendo essas pessoas que estão aqui vai determinar se a sua fé vai ser uma fé inabalável ou não. Uma vez, quero te contar uma história para me explicar isso melhor. Quando eu me converti, há 15 anos atrás, antes de eu me converter, eu fazia muita bagunça no mundo, brigava, tinha ali a nossa roda de amigo, tá? Tinha ali a nossa turma de amizade, né? E aí uma vez, depois que eu converti, estava estudando ainda, né? O meu amigo, que era o cara que eu gostava muito, chegado mesmo, ele começou uma briga no recreio. E aí eu fiquei quieto, porque eu não ia entrar na briga, porque agora eu era convertido. Se fosse antes, eu entraria. Mas como agora, né, naquele momento, eu estava convertido, eu não entrei naquela briga. Acabou aquela briga, meu amigo chegou ali e falou assim: rapaz, você é um covarde, Paulo. Quantas vezes eu entrei em briga para te ajudar, para te defender, e agora que eu precisei de você, você não me ajudou. Você é um covarde. Aí aquilo eu fiquei mal, eu fiquei triste, que realmente ele tinha entrado em muita briga comigo, e naquele momento eu não pude entrar. Eu fiquei triste, fui para casa pensando muito, e foi a primeira vez que eu pensei sobre quem estava ao meu lado. No decorrer da minha vida cristã, eu vi muitas pessoas perdendo a sua fé porque converteram, mas continuaram com as mesmas amizades. Existe uma complexidade no que eu estou te falando, porque se você não tiver amigos, você não vai ganhar pessoas. Se você tiver só amigos evangélicos, você vai ganhar quem? Não é verdade? Só que existe uma diferença entre as pessoas que você convive com as pessoas que têm influência na sua vida. E eu quero te perguntar, qual é o tipo de influência que você está recebendo das pessoas mais próximas da sua vida? Quem que fala na sua vida? Quem que fala na sua vida? Isso, você pode orar muito, você pode jejuar muito, você pode ler muita Bíblia, mas se você não tomar cuidado com quem você coloca do seu lado, você vai ter a fé abalada, tá? A sua fé vai quebrar. A sua fé vai quebrar. Você tem que entender que as pessoas que estão ao seu lado, que falam na sua vida, que são seus melhores amigos, têm que ter também uma fé inabalável. Porque se elas não tiver, uma hora ou outra, você vai precisar de um conselho, você vai precisar de um conselho de alguém sábio, você não vai ter. E aí a sua fé vai quebrar. Sua fé vai desfazer. Olha, eu não vou ficar muito nisso daqui, mas você pode acreditar em mim. Quem está do seu lado conta
às vezes muito mais do que você faz. Conta muito mais de quem você é, tá? Procure pessoas que quer ter uma fé inabalável. Pelo menos quer ter, talvez. Procure pessoas que realmente quer ter uma fé inabalável. E aí você já está meio caminho andado para ter uma fé inabalável. Não tem como fugir disso. É julgo desigual. Porque você está indo para um caminho e a outra pessoa para outro. Vocês não encontram. Ou você vai puxar ela ou ela vai te puxar. E o que eu tenho de experiência é que a maioria das vezes quem está do lado negativo puxa quem está do lado positivo. Beleza? Então vamos para o segundo ponto. Comunidade. Isso daqui, eu não vou dizer que é um instinto, mas é uma necessidade sua, de todo ser humano. É de viver em comunidade. O ser humano foi criado por Deus para viver em comunidade. Se você olhar bem, Deus ele é um ser que vive em comunidade. Ele é um ser que subsiste em 3 pessoas, em 3 seres. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aí ele estava lá na eternidade, ele decidiu criar o homem. Como ele criou o homem, também como um ser que vive em comunidade. Você pode observar isso, que quando Deus criou Adão, Adão tentou se relacionar com todos aqueles bichos que estavam ali, aqueles animais, só que ele estava triste. Ele não viu nenhuma possibilidade de se comunicar com aquele povo. Por quê? Porque aquele povo não era da mesma espécie dele. Não era da mesma espécie dele. Não era da mesma espécie. E aí Deus olhou para Adão, viu que ele estava triste e criou uma família para ele. Deu uma mulher e filho. E aí você pode ver que parece bastante com a forma que Deus é. Porque o homem, a família, a comunidade principal do homem é constituída de um homem, uma mulher e um filho. Por que será que é 3 seres, né? Para completar uma família. Com certeza é uma expressão de um Deus que vive em comunidade. O que você está querendo falar com isso tudo, Paulo? Eu não estou querendo ensinar teologia. O que eu estou te falando é o seguinte. Você precisa de estar perto de pessoas. Só que não é qualquer pessoa, tá? Não é qualquer pessoa. Se você ficar do lado de pessoas que não quer uma fé, a sua fé vai pro ralo, tá? Agora, se você usa esse desejo, essa necessidade, eu não vou aprofundar aqui, que não dá para aprofundar. Essa necessidade de ter amizades, procure pessoas que tenham uma fé inabalável e ande com elas, tá? Eu decidi resumir porque como é um programa, não tem como eu aprofundar. No curso, isso daqui tá tudo aprofundado. Só disso daqui deve ter umas 10 aulas lá, tá? Mas eu resolvi trazer o contexto geral aqui, mais simplificado para você entender. 2 coisas principais. Você sabendo que as companhias têm talvez metade por cento da culpa de você ter ou não uma fé inabalável, você precisa de 2 pensamentos. Filtrar quem fala na sua vida. Filtrar as pessoas que estão ao seu redor. Se elas têm uma fé inabalável, beleza. Se não, corta. Olha, no meu livro eu falo o seguinte. Você vai ter que decidir uma hora ou outra. Ou continua com as companhias erradas e não tem uma fé inabalável, ou tem uma fé inabalável e perde as companhias erradas. Você tem que decidir. Se você não decidir, a responsabilidade é totalmente sua se você ter a sua fé abalada. Aqui eu estou te dando as ferramentas, mas se você não agir de acordo com a minha experiência, você vai continuar, se é o seu caso, com a fé abalável. Tá bom? Lembre disso, o homem necessita de estar em comunidade, de ter comunhão. Só que você tem o poder de selecionar as pessoas que estão ao seu redor. Não é Deus que seleciona, é você. Tá bom? Então, quero deixar mais essa aula para você em nome de Jesus Cristo. E na próxima aula nós vamos ver sobre como vencemos as adversidades, que talvez seja o maior inimigo de uma fé, hein? As adversidades. Vai ser doído amanhã, viu? Prepara o coração, tá bom? Fique com Deus, em nome de Jesus, e aquele abraço.